Olá, meu nome é Fabrícia e eu vou dar continuação ao trabalho já iniciado pelos colegas. Começo falando sobre o conceito de decisão judicial, que seria uma determinação ou sentença proferida por um juiz ou um tribunal dentro de um processo legal. Essas decisões são um dos produtos principais dentro de um sistema judicial e tem papel fundamental na administração da justiça. Um dos elementos chaves dentro de uma decisão judicial é uma análise detalhada apresentado perante o tribunal, ou seja, uma análise do caso detalhada. Isso pode incluir revisão de provas apresentadas ou até mesmo dos argumentos, que foram ali, argumentos legais que foram inseridos durante o processo, das partes envolvidas e das questões de direitos relevantes. Bem, há pelo menos duas maneiras distintas de entender o significado da expressão judicial decisão judicial, A expressão decisão judicial. A primeira seria no sentido estrito, ou seja, como uma decisão que termina o processo. E a segunda seria no sentido lato, ou seja, aplicada a um conjunto de relevantes escolhas tomadas durante o processo, mas que não tem como função encerrá-lo. Logo depois, é importante falar sobre o conceito de sentença. O que seria a sentença? É uma decisão formal proferida por um juiz ou um tribunal dentro de processo judicial, perdão. Essa decisão seria a conclusão de um caso legal, ou seja, vai estabelecer ali direitos e obrigações das partes que estão envolvidas no processo. A sentença ela pode ser proferida durante vários estágios do processo. Depende do sistema jurídico e de cada caso concreto. Uma sentença, geralmente, ela vai incluir declaração dos fatos ocorridos, o juiz vai apresentar um resumo dos eventos e declarações feitas pelas partes durante o processo. De acordo com o CPC, a sentença vai ser o pronunciamento por meio do qual o juiz, na fase cognitiva do processo, do procedimento comum, ou seja, bem como extinguir a execução. Isso vai significar o quê? Que por meio da sentença, o juiz vai decidir a questão trazida no seu conhecimento e vai pôr fim no processo na primeira instância. A sentença ela pode ser dada com ou sem o julgamento do mérito, ou seja, acolhendo ou não a causa levantada pelas partes. Pode ser que uma parte saia beneficiada e outra não, ou ao contrário, ou nenhuma. Caso exista algum recurso ao tribunal, os desembargadores podem proferir um acórdão. Tanto a sentença quanto o acórdão vai marcar o fim do processo, ao menos na instância em que se encontra. Bem, puxando agora o leque, que eu já comecei a falar sobre sentença, eu vou falar sobre acórdão, que é confundido com sentença, mas tem sua particularidade. Acórdão é uma decisão do órgão colegiado de um tribunal, pode ser uma câmara, uma turma, uma sessão, um órgão especial, um plenário, entre outros, que se diferencia da sentença, ou seja, seria uma decisão, ela vai se diferenciar da decisão interlocutória, do despacho e da sentença. Vai emanar um órgão monocrático, seja esse por um juiz de primeiro grau, seja um desembargador ou um ministro de tribunais. Estes, normalmente, vai estar na qualidade de relator, de presidente ou de vice-presidente, quanto aos atos de sua competência. Ou seja, o acórdão vai se tratar de uma representação resumida da conclusão, que chegou lá no órgão colegiado, não abrangendo toda a extensão e discussão que pautou no julgado, mas tão somente os principais pontos da discussão, diferente da sentença, que é algo mais detalhado. Logo depois vem a jurisprudência, o que se trata, a jurisprudência. A jurisprudência ela pode ser definida como um conjunto de soluções dadas pelos tribunais sobre questões de direito.
O que seriam essas decisões, né? Que decisões seriam essas? A jurisprudência, para ficar melhor entendido, ela vai ser entendida com a aplicação da lei pelos tribunais, ou seja, vai ser a aplicação da lei dentro de um caso concreto. Ela vai surgir no mundo jurídico para ser usada como uma fonte do direito, sendo uma série de decisões proferidas pelos tribunais sobre determinado tema, e que pode ser usada em outros processos, várias decisões que podem ser usadas como base, como fonte em outros processos. Boa noite, professor Ricardo. Eu vou falar sobre a ratio descendente. Consegui entender o assunto, mas para explicar não está muito claro. Mas vamos lá. A ratio descendente é muito usado nas decisões do STF e do STJ para simplificar, né? Ela é uma parte muito importante das decisões, dos acordos, as coisas assim. Ela é como se fosse o coração, porque sem ela os precedentes, o precedente não tem sentido, e também fora do precedente, essa ratio descendente não tem respaldo jurídico, não, tipo assim, não funciona, né? Que ela não vai ter sentido, mas ela não vai funcionar. Também não podemos confundir ratio descendente com fundamentação, relatório e a parte dispositiva. Podemos colocar que a ratio descendente é o mais importante desses quatro que eu falei, né? No contrato de financiamento da Minha Casa Minha Vida, né? O programa pela Caixa, a cláusula X vai entrar como precedente. Por quê? Porque essa cláusula X ela é abusiva e vai contra o Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir dali, a decisão que ele falar sobre a cláusula X, que essa cláusula X não vai mais poder ser usada, ou não vai poder ser usada, vai ter que ser revogada, vai entrar como precedente a partir dali em diante. Então, ser usada naquele dispositivo, naquela sentença que eles estão julgando e também em outras futuras sentenças. Boa noite, professor Ricardo. O tema que me foi designado foi o Obter Dictum e eu vou começar a explicar um pouco sobre ele e posteriormente o meu colega Enzo vai finalizá-lo. Então, de uma forma bem rápida e objetiva, eu posso definir o Obter Dictum como uma parte na decisão que ela é considerada dispensável e que o jogador diz por força retórica, isso não havendo importância em vinculação para casos subsequentes. Basicamente, o Obter Dictum ele pode ser definido, ele se refere a argumentos que são expendidos para a formação, para a construção do raciocínio. Entretanto, eles não têm uma certa importância para a formação do caso julgado. Ou seja, eles são acessórios, podem ser considerados acessórios que acompanham o principal, que é o ratio decidendi, ou seja, que é a razão de decidir. Boa noite, Ricardo. Meu nome é Enzo Clareia Oliveira Silva Souza. E agora que a minha colega Andrea falou sobre a definição de Obter Dictum, vamos agora aplicar ele em um caso concreto, para que seja mais fácil, mais palpável, saber identificar, saber indicar onde em uma decisão judicial está o Obter Dictum. Vamos imaginar que um tribunal ele recebeu uma apelação e na hora de dar a sua sentença, ele fala: realmente o apelante aqui tem razão e a sentença proferida por esse juiz, ela é nula, pelo fato dele ser completamente incompetente para julgar a causa. Apesar disso, o tribunal também diz que a sentença proferida por ele está correta, porque um descendente, por exemplo, não pode vender um bem para um ascendente sem o consentimento dos outros descendentes. Ok? Acaba a história. A questão é, onde aí está o Obter Dictum, o dito de passagem? Está no comentário realizado depois dele ter proferido a sua sentença. Okay? Porque ele é um fato secundário, ele não vai interferir na sua decisão, é só... Como é que eu posso explicar de forma melhor? É só um comentário que ele tem sobre determinado fato. Aí quer dizer
que, por exemplo, o obter dictum não presta para nada. Não, na verdade ele presta. Por exemplo, os advogados, eles podem ler as decisões, analisar onde está o obter dictum e com isso eles terem uma visão melhor, saberem determinar como um tribunal, como um juiz pensa melhor sobre determinado caso, sobre determinado assunto, ok? E para finalizar, o obter dictum, ele não tem uma expressão jurídica definida, ok? E nem dá para ser identificado onde foi a sua origem na história do direito. Ele era apenas utilizado para se referir à análise de comentários secundários feito por determinados juízes ou tribunais. Tá? Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus e tenha uma ótima noite.